Dentro desta série de mensagens maravilhosas que Deus tem colocado no coração da nossa liderança para falar sobre oração, esta manhã eu gostaria de discorrer um pouco sobre a oração individual. Este tema que nos é proposto para aprofundarmos neste tema, eu gostaria de fazer uso da oração mais divulgada, conhecida em todos os âmbitos da comunidade cristã. Haja vista que o verbo orar seja talvez o verbo mais conjugado dentro da comunidade cristã. Talvez de crianças a adultos, poucas pessoas desconheçam a fundamentalidade, a essencialidade e a importância da oração. A oração, quando nós falamos de oração, a primeira coisa que me vem à mente é a oração que Jesus pronuncia no capítulo de número 6, dos versículos 9 a 13 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Esta manhã meu objetivo é tentar entender junto com você o que é que significa oração e discorrer sobre o que Jesus precipia, expõe como uma oração modelo, para a partir daí entender o que de fato quis Jesus dizer com o Pai Nosso. Qual era a intenção de Jesus? Era apenas nos dar um papel que nós deveríamos recitá-lo todas as vezes antes de dormir ou comer? Qual é a mensagem por trás de Mateus capítulo 6, dos versículos 9 a 13 da oração do Pai Nosso? O objetivo hoje é tentar entender com os irmãos a profundidade disso. Para que os irmãos entendam, para a gente entender melhor isso, os irmãos sabem que o Novo Testamento, ele não fora escrito originalmente em português, ou inglês, ou espanhol, ele foi escrito em grego. E eu gostaria de trazer alguns elementos da gramática grega que nos ajudarão a entender um pouquinho mais profundamente o que significa as palavras que Jesus descreve nesta oração. Kata Mataion Evangelion, o Evangelho segundo escreveu Mateus, ele começa dizendo: Pater Rimon Roentos uranos, agiastetoto noma sou, etetorre basileia sou, geneteto telema sou, ros enoranos, caepitesges, tor arton, remonton epiosion, dos remin semeron, caia fez remin teofelei mata rimon, ros caimes efiementos efeleitas rimon, caime enseneques gemas espairmons, alares sai remes apotuponeron, oti soestin re basileia, cai redunamis, cai redoxas estous, amém. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá, perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores ou aos que nos têm ofendido.
E não nos deixes ou não nos induzas à tentação, cair em tentação, não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, antes de nós aprofundarmos nesses versículos, nós precisamos entender um pouco o que é oração. Diferente, por exemplo, de uma matéria teológica como cristologia, onde você tem pontos alencados e consegue discutir quem é Jesus, quais são os seus atributos, onde você tem um ponto central que é a pessoa de Jesus. Oração, e principalmente a oração individual, ela é muito mais personalizada, ela é muito mais referente a você. Então, é difícil entender o significado exato daquilo que representa a oração, porque para mim pode representar uma coisa em uma escala, para você pode representar outra coisa em outra escala. Então, como é que a gente chega a um consenso do que é o verbo orar? Para mim, o que mais se aproximaria de uma definição, o campo que nos ajudaria a chegar a esta definição, seria o campo da etimologia da própria palavra no seu contexto original. Porque orar, do latim oro, significa falar, expressar-se, como em um diálogo. Isso difere, por exemplo, do termo rezar, do latim recito, que significa recitar, repetir, ler em voz alta. Muito mais do que um tecnicismo de palavras, isso nos ajuda a entender a natureza do significado do verbo orar. Quando você ora, não é um monólogo, não é uma exposição das suas ideias, é um diálogo franco e aberto com Deus. É uma conversa mais real do que com a pessoa que está no seu lado agora. No pensamento judaico, a devoção do coração, ou o que eles chamam de kavanat halev, é considerada essencial para a verdadeira oração, pois o próprio termo kavaná implica em concentração, adoração e obstinação. Adoração e concentração, dada a sua diligência em buscar a Deus, da forma respeitosa como você se apresenta diante do Santo dos Santos. Porque muito embora tenhamos intimidade com Ele, todavia nós o respeitamos como Senhor, Salvador, Criador de todas as coisas. Afora isto, o termo implica também em obstinação, que é a persistência em se obter alguma coisa. Não é porque você ou nós oramos hoje que agora mesmo Deus tem a obrigação de fazê-lo. Primeiro, que Deus não é obrigado a nada. Não há força. Se alguma coisa o obrigasse, ele não seria Deus. Deus não é obrigado a nada. Tudo que nós temos, inclusive a respiração que você utiliza agora, parte do favor imerecido de Deus. Deus não nos deve nada e nós devemos a Ele tudo. Absolutamente tudo. Entendendo que oração é esse diálogo fervoroso, de intimidade, de relacionamento com Ele, vamos entender versículo a versículo o que significa a oração do Pai Nosso.
o Pater Rimon. O que isso significa? Matthew Henry, de forma muito inteligente, classifica no seu comentário dos evangelhos, na página de número 66, que esta cadeia de versículos, esses 5 versículos que nós lemos, eles trazem em si pelo menos 6 petições, 6 pedidos, sendo essas petições divididas em pelo menos 2 categorias. As 3 primeiras, mais referentes a Deus, a sua glória, honra e propósito. Enquanto que as 3 últimas, mais referentes a nós, as nossas preocupações, tanto materiais, tanto humanas, quanto espirituais. E eu queria ir por estes pedidos, para tentar entender o que foi que Jesus quis nos deixar de lição com estes pedidos. Ora, eu acredito que esta Bíblia aqui não foi escrita por acaso, não pode ser escrita por acaso. Isto não é obra do acaso, isto fala do que está acontecendo, do que aconteceu no passado, do que o que está acontecendo hoje e do que vai acontecer no futuro. Tudo que isto aqui predisse ocorreu, e tudo que ela prediz sobre o futuro ocorrerá certamente. Não há acaso ou obra do acaso aqui. Se isto é verdade, eu creio que isto é verdade, aquilo que Jesus fala é o mais importante, porque Ele mesmo é o Verbo encarnado de Deus. De maneira que o que Jesus tentou deixar? Apenas uma fórmula para recitar diante de Deus? Ou teriam ali algum significado mais profundo que à primeira vista nós não percebemos? É sobre isso que quero discorrer com você essa manhã. O primeiro pedido, esse método, por exemplo, ele é visto em outros lugares das Escrituras. Por exemplo, nos 10 mandamentos, lá no livro de Êxodo, você vê que ele é dividido em 2 seções. A primeira referente às minhas obrigações em relação a Deus. A segunda referente às minhas obrigações em relação ao meu próximo. Os 4 primeiros versículos tratam de como eu devo me portar e me relacionar com Deus. Enquanto que os 6 últimos mandamentos tratam de como eu devo me portar e me relacionar com o meu próximo. Entendido esta fórmula e dividido assim, vamos entender qual que é o primeiro pedido e a que ele está relacionado. Ele começa a sua oração dizendo: Pai nosso que estás nos santificado seja o seu nome. A primeira palavra que ele traz é o verbo grego pater, ou o substantivo grego pater, que é o correspondente àquilo que os hebreus chamavam de Abba. O significado disso é, quando você se refere a alguém como pater, como Abba, você denuncia uma intimidade profundíssima com esta pessoa que você está se relacionando. Uma coisa é você tratar alguém como Senhor. Quando você desconhece uma pessoa e é introduzida à presença dela a primeira vez, você o trata com formalidade, o chamando de Senhor, a chamando de Senhora. Mas quando você já é íntimo desta pessoa, quando você já tem a confiança desta pessoa e esta pessoa tem a sua confiança, você a trata por outro nome. Você, amigo.
Pater significa papai. Meu papai chegado. O meu pai a quem eu tenho intimidade. O meu pai que eu o conheço e que ele me conhece. Isso é familiar para você? Jesus denota aí a extrema intimidade que aquele que ora precisa ter com aquele que responde, que é o nosso Pai Celestial. Não obstante a isso, ele completa com uma classe gramatical genitiva do grego, que é rimon, que é referente, ou que é na maioria das vezes usada em relação à posse, que é o nosso. Mas no grego isso ganha um sentido muito mais profundo, que ele significa a estreita conexão que você tem com esta pessoa. Nosso, rimon, quer dizer, aquele que é meu. Não é aquele meu distante, é aquele meu que está aqui comigo. A primeira coisa que Jesus nos ensina é que Deus está com você. Muito mais do que transcendente, Ele é transcendente, Ele transcende todas as coisas, Ele é altíssimo. A Bíblia o chama no original hebraico de Elion, o insuperável, El Elion, o altíssimo, o insuperável, e Ele de fato é, mas Ele também é imanente, muito embora Ele transcenda a mim e a você. Ele decidiu pegar nas nossas mãos frágeis, purificar-nos e caminhar junto conosco. Deus é transcendente, mas Ele é imanente. Deus é altíssimo, Ele está nos céus, a terra é o estrado dos seus pés, mas Ele também está aí do seu lado, Ele está aqui do nosso lado, porque Ele é transcendente e imanente. Depois, Jesus então ilustra o caminho para se chegar a Deus. Ele diz, olha, ele diz, como Deus é o seu alvo na oração, existe um caminho para chegar nele. E você sabe qual que era esse caminho? Aquele que conduz a Deus. João capítulo de número 14, versículos de número 4 a 6, o próprio Jesus indica qual é o caminho para se chegar no Pater, Rimon, no Pai nosso. O caminho que é aberto agora para se chegar a Deus é João 14, do versículo 4 ao versículo 6. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, não sabemos para onde vais, como poderemos saber o caminho? Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O que Jesus está dizendo é, o caminho está aberto para você se chegar a Deus em oração. Não existe mais intermediários, não existe mais ninguém entre você e Ele. Não há mais um véu que te separe da presença dEle. A única coisa que te separa da presença dEle é a sua própria vontade de querer estar longe. Mas a partir do momento em que você transforma o seu coração de pedra em um coração de carne, você decide buscá-lo com toda a sinceridade do seu coração, o véu do templo é rasgado na sua vida e você tem acesso direto a Deus, porque Jesus, o caminho, garantiu isso na cruz do Calvário. Depois ele diz, santificado seja o teu nome. Apesar disso estar no imperativo, este termo
em um contexto de oração no grego é interpretado como pedido. O que Jesus está dizendo, ele utiliza o termo agiatheto, que vem de hagiasso, que significa entregar, reconhecer, respeitar. O que Jesus está dizendo é, o caminho está aberto. Você não precisa mais de intermediário. A única coisa que você precisa fazer é se entregar. Se render a Ele. O sentido deste primeiro versículo que Jesus traz para nós é: o caminho já está aberto para você. O caminho sou eu, Jesus de Nazaré. Você pode se chegar a Deus a hora que você quiser. A única coisa que você precisa fazer é abrir o seu coração e se render à presença dEle. Depois, no próximo pedido, ele diz: venha o teu reino. Venha o teu reino, que é Ethetore Basileia Sou, denota um sentimento de que o Senhor se manifeste. Segue os passos. O que Jesus está dizendo é: uma vez que você chegou à presença dEle, através do caminho que é Jesus, que já está aberto, que te conduz a Ele, agora você tem um desejo que brota espontaneamente no teu coração, do mais profundo da sua alma. E que desejo é este? Que outras pessoas experimentem o que você experimenta quando se encontra em oração com Deus. Você deseja agora que o Senhor se manifeste ao mundo. O que Jesus está dizendo é, quando Ele diz, venha o teu reino, quando Ele nos ensina a orar pedindo o reino dEle, Ele está nos ensinando a orar, Ele está assumindo que nós já passamos do primeiro passo, que é encontrar a Deus com sinceridade através do caminho que é Ele. E Ele nos induz agora ao segundo passo, que é querer que esta experiência seja compartilhada pelo mundo inteiro. Depois, em seu terceiro pedido, ele fala: seja feita a tua vontade, assim na terra como no... O que ele está dizendo é, depois que esse mundo experimentar, porque o termo que ele utiliza, a expressão que ele utiliza, torton, rimon, to epision, dos, remin, semeron, a expressão que ele utiliza dá a ideia de universo, de mundo, mas não de cosmos no grego, que é mundo material, composto de partículas subatômicas que formam átomos, que formam matéria. Ele está falando de gente, de pessoas, do mundo inteligível. E ele está dizendo o seguinte: a partir do momento que essa pessoa se achega a Deus através do caminho, e que ela tem o desejo de compartilhar, de que outras pessoas compartilhem disso, ela então pede a Deus que o reino dele, que a vontade dele seja estabelecida. Para que isso aconteça, você tem que aceitar a vontade dele. E a vontade de Deus não é um bundle, um pacote, que você diz, ah não, Deus, o que você quer para mim nessa área da minha vida, eu quero. Nessa área aqui, eu quero. Então eu tenho já o meu pacote. Não é um pacote de TV, internet e dados para você. Ou você aceita o estabelecimento da vontade de Deus na sua vida, ou não tem conversa. Não é alguma coisa que você vai pegando e escolhendo, eu quero isso aqui, eu quero a tua bênção na área financeira, eu quero a tua bênção na área emocional, eu quero a tua bênção. Não, mas essa responsabilidade aqui de ter que me achegar ao Senhor, eu não quero. Essa responsabilidade aqui de ter que falar do teu evangelho para outras pessoas, eu não quero. Não é assim que funciona. No evangelho é tudo ou é nada. O evangelho é uma escolha radical. É uma mudança radical de vida.
Ou tudo ou nada. Ou você tem Deus e tem tudo, ou você não tem Deus e não tem nada. Depois, no seu quarto pedido, ele nos ensina a rogar pelo nosso pão de cada dia. O verbo principal aqui, dos, do grego, que significa dar, é acompanhado com um objeto indireto, que é o pronome remim, que significa em vantagem ou em benefício nosso. Este sentido, ele utiliza no final dessa sentença, o aditivo de locação espacial ou temporal, semeron, que quer dizer hoje. É o mesmo conjunto de recursos gramaticais que, por exemplo, o hebraico usa para definir que Deus enviava um maná diário aos israelitas no deserto. Isso significa duas coisas. A primeira, que o seu sustento, a sua vida, está guardada nas mãos de Deus. Deus é o seu provedor. A segunda coisa e isso nos traz uma pergunta: o que é provisão? Será se provisão é um pedaço de pão, é apenas, simplesmente um pedaço de pão, que hoje é posto na minha mesa, que eu como, que acaba, e que depois acabou a provisão, eu não tenho mais nada? Quando ele fala de provisão aqui, é esse sentido que Jesus quer dar? Alguma coisa temporal, que existe e acaba? Ou teria aí um sentido muito mais profundo? Ou teria aí um sentido muito mais complexo e completo? Observe que ele está falando de pão. Ele está falando de alguém que provê pão. Cristocidentemente. Porque nós não acreditamos em acaso ou coincidência, então nós acreditamos em cristocidência. Que as coisas acontecem pelo plano diretivo de Jesus de Nazaré. Jesus nasce na mesma cidade de Davi. E você se lembra disso. Uma cidadezinha a 10 quilômetros ao sul de Jerusalém, chamada Belém. Mas observe, Belém é um composto de duas palavras no hebraico. Bet-Helem, ou Bet-Helem. Bet significa casa. Helem, ou Helem, significa pão. Jesus então vem da casa que produz. Jesus então vem de um lugar que é provedor de. E o mais fantástico disso é que Jesus sabe disso. E Jesus sabe que hoje nós precisamos entender o que é provisão. Então Jesus diz em João capítulo de número 6, versículos de número 48 a 51 o seguinte: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce dos céus, referindo-se a si mesmo, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. O que Jesus está dizendo é: o meu conceito de provisão é que você, tendo pão da sua mesa ou não, está guardado nas mãos de Deus. Não importa se você tem pão na sua mesa
ou não, a sua felicidade e alegria vem de Jesus de Nazaré. Ele é o seu provedor, porque o que você sabe, que o que seja desse mundo, que tenha atração aos seus olhos, que seja atrativo a você, não pode se comparar com a glória que em nós há de ser revelada, quando Jesus Cristo rasgar os céus e descer para arrebatar a sua igreja. O contexto de provisão é: Deus te sustenta não apenas com aquilo que é temporal, Ele também faz isso. O pão que está na sua mesa, que você entende que é fruto do seu trabalho, é na verdade um favor de Deus que te deu esse trabalho, que te dá saúde para você fazer esse trabalho. E mesmo quando você não tem saúde para fazer o trabalho, Ele te dá extra disposição para enfrentar a luta diária mesmo sem saúde, porque Deus é quem te sustenta. O sentido de provisão não é algo palpável, material, que hoje existe e perece. É isso que ele diz: vossos pais comeram um maná que era do deserto e morreram. O que ele está dizendo aí é: eles pegaram algo perecível, que se corrompe, que se perde, que tem um prazo de validade. Mas o pão que eu estou dando para vocês, que é a vida eterna, o conhecimento de Deus, a alegria da salvação, o Espírito Santo, isso não tem prazo de validade, é eterno, e você vai desfrutar disso aqui na terra e nos céus. Esse é o sentido de provisão. Depois vem o quinto pedido: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aqui é interessante entender o sentido de perdão. Tem muitos cristãos que, pela falta do conhecimento do que de fato é perdão, o encaram como um favor. Mas deixa eu te dar uma boa e uma má notícia, que é a mesma notícia, ela é boa e má para você. A Bíblia só trata, em termos de perdão, a Bíblia só tem 2 posicionamentos para o cristão. Só 2. Não tem outro caminho se você quiser cumprir o mandamento bíblico. E como eu te falei antes, na Bíblia, ou você cumpre tudo ou você não cumpre nada. A graça de Cristo te conduz a cumprir isso. O que acontece é: a primeira posição é quando você é o ofensor. Quando você é o ofensor, a Bíblia te obriga a pedir perdão com sinceridade, com humildade. Se você ofende alguém, pela Bíblia, você é obrigado a pedir perdão. Mas e quando eu sou ofendido? Aí vem a boa notícia. Quando você é o ofendido, você tem obrigação de perdoar, porque você foi perdoado de pecados maiores. Essas são as 2 únicas posições que a Bíblia dá para um cristão. Quando você é o ofendido, você precisa perdoar. Quando você é o ofensor, você precisa pedir perdão. E é interessante entender por que nós precisamos ter isso. Colossenses capítulo de número 2, versículo 13, Paulo discorre incisivo e cirúrgico sobre isso. Ele diz: e quando vós estáveis mortos na incircuncisão da sua carne, Deus vos vivificou com Cristo, perdoando-vos todas as vossas ofensas ou transgressões. O que é o pecado do seu irmão para você, em comparação com o seu pecado para com Deus? Da mesma forma que você foi perdoado, você precisa perdoar. É o que a Bíblia nos ensina. O 6º pedido, e portanto o último, que Jesus nos ensina a fazer para Deus como um modelo, é: e não nos deixes cair em, mas livra-nos. Entenda o percurso. Você se chegou a Deus em oração através do caminho que estava aberto, e o caminho é o próprio Jesus. Depois disso, brota no seu coração um desejo de espalhar isso
para todas as pessoas que você conhece, através desse relacionamento de intimidade com o Pai, com o Papai, que você estabeleceu. Depois, você deseja que a vontade dele seja estabelecida na sua vida e na vida dos outros. O que indica, o que Jesus está dizendo é que você quer que o reino de Deus seja estabelecido nesta terra, começando pela sua vida, o que indica que você vai aceitar os desígnios e os propósitos de Deus para a sua vida, não importam quanto eles vão doer na sua carne. Depois, você vai orar pelo pão e pela provisão. E a provisão, muito mais do que aquilo que está na sua mesa, ou que você vai comer agora quando sair do culto. A provisão é ter a alma preenchida da certeza de que Deus está com você acima de qualquer coisa. Depois, você perdoa os seus ofensores e pede perdão a quem você ofendeu. Por quê? Porque você está preenchido da certeza de que Deus está com você. E por último, você pede a Ele que não te deixe sair desse caminho que vocês construíram. Que não te permita cometer os mesmos erros e pecados dos quais você foi liberto. Que não te permita vacilar, escorregar diante desse sacrifício e esforço imenso que foi conquistar essa comunhão com Deus. E eu encerro aqui. As palavras livrai-nos sugerem a necessidade do poder de Deus nos perigos da vida. Dependência de Deus. O espírito, como diz Mateus 26:41, está pronto, mas a carne é fraca. Mas Deus, Efésios 3:20, é poderoso para fazer infinitamente mais tudo quanto pedirmos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em quem? Em nós. Fique de pé em nome de Jesus. Jesus nos ensinou a orar a Deus, adorando em um relacionamento íntimo de pai e filho, priorizando acima de tudo, nos rendendo aos seus pés, nos entregando ao seu senhorio em obediência, reconhecendo nossa dependência dele, confiando em sua provisão, rogando pelo perdão e perdoando aqueles que nos ofenderam, como um sinal de que nós entendemos o valor do sacrifício dele na cruz do Calvário. E por último, implorando a sua proteção para que não repitamos mais os mesmos erros. É isso que a oração do Pai Nosso nos ensina. É isso que a oração individual nos compele, nos impulsiona a fazer.